Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu queria pedir a você, companheiro rubro-negro, inicialmente que deixasse o seu like no vídeo, que se inscrevesse e pedir desculpas a vocês também. Eu ainda estou em Goiânia, porém impossibilitado de realizar a nossa live raiz de domingo, porque eu, nos últimos 2 dias, fiz 3 lives em ambientes abertos. Isso prejudicou substantivamente a minha garganta, razão pela qual eu vou retomar as lives aqui no canal a partir de amanhã, segunda-feira, às 10h30 da noite. Portanto, hoje não tem live, eu gravo esse vídeo em reação à entrevista do Paulo Souza de uma maneira até diferente. Ficaria muito longo o vídeo se eu realmente reagisse a todas as perguntas e esperasse as respostas do Paulo Souza, que são, eu diria para vocês, muito longas. São respostas realmente que se delongam muito, o vídeo ficaria muito grande. Então eu quero aqui reagir de uma maneira diferente, comentando sobre aquilo que ele falou e sempre deixando aqui para vocês o entendimento de que futebol é muito interpretativo, que o futebol é subjetivo, você vai ter uma leitura, eu vou ter outra, e eu estou aqui apresentando a minha leitura sobre o que aconteceu, que pode ser diferente da tua. E a minha leitura é a de que o Flamengo não apresentou um bom jogo. E ao contrário do que ele fala na entrevista, o Flamengo sim poderia ter perdido o jogo de ontem face de alguns problemas que nós tivemos, que aliás têm sido os mesmos que o Flamengo tem nas últimas partidas. Ou seja, o time do Flamengo, para mim, ele não evolui. E eu acho que a pressão vai aumentar em cima do Paulo Souza. Nós já conhecemos como agem os nossos gestores. Quero aqui invocar John Maynard Keynes quando ele dizia o seguinte: investimento a longo prazo, sim, mas não a tão longo prazo assim, se vamos morrer, ou seja, desde que não estejamos mortos. E aí eu quero dizer a vocês que não pode acontecer como aconteceu com o Domi e com o Rogério Ceni, ou seja, quando a decisão foi tomada, quando nós estávamos quase morrendo. É preciso um deadline para o resultado do trabalho do Paulo Souza. É verdade, independente da multa que foi negociada com ele. Porque se o Marcos Braz e o Landim tomaram a decisão de contratar o treinador e ele era a quinta opção, eu quero te dizer aqui categoricamente, companheiro, de maneira muito enfática, que eles precisam se responsabilizar por isso, porque ele era a quinta opção. No meu entendimento, como eu já falei para vocês, ele metodologicamente tem razão, porque ele acha, e eu tenho certeza disso, acho que você também tem, que o calendário vai ser desgastante, que isso vai ensejar contusões, que os jogadores precisam ter competências múltiplas, isso eu concordo. Agora, a forma como ele executa a metodologia dele, ou seja, a configuração tática do time, no meu entendimento, prejudica muito os nossos jogadores, os nossos bons jogadores. Eu ontem estava numa visão muito privilegiada do campo. Talvez desses estádios todos, a minha posição de ontem foi a melhor para poder observar o time e o trabalho do Paulo Souza. E o Paulo Souza, meus amigos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ele é chato pra caramba, viu? Porque ele cerceia o tempo inteiro a liberdade do jogador. Você vai dizer assim para mim, mas Fernando, isso está correto. É verdade, ele está correto. Ele planeja, ele quer, mas ele precisa entender que o futebol não é apenas planejamento, que acontecem situações que ele não tem governo dentro de campo. E o jogador precisa tomar decisões em função da sua capacidade cognitiva, a sua interpretação. É por isso que o jogador tem que ser inteligente. Ele pode sim ocupar um espaço não planejado, desde que ele vislumbre uma oportunidade. E aí eu quero falar para vocês aqui, especificamente do Mateuzinho e do Léo Pereira. Realmente ontem o Flamengo, como eu falei para vocês no início da transmissão da Fazenda TV, eu falei, o Flamengo não joga com 3 zagueiros. O Flamengo hoje joga com o Léo Pereira na lateral esquerda. E do outro lado o Mateuzinho. Com o Mateuzinho, o que ele fazia? Com o Mateuzinho, ele pedia ao jogador para que não subisse. Eu vi por várias vezes ele pedindo para o Mateuzinho recuar e se postar ali, naquela fila de jogadores
transversal, ou seja, na linha de defesa do Flamengo, porque ele fala assim, realmente o Flamengo se defendeu com 4 jogadores, mas atacava com 3 porque o Mateuzinho se adiantava milimetricamente, porque quando o Mateuzinho entendia que devia avançar, o Paulo Souza imediatamente pedia para recuar. Aliás, eu quero aqui te falar o seguinte, companheiro rubro-negro, os jogadores mais jovens, eles olham o tempo inteiro para o Paulo Souza. Parece aquele menininho que fica olhando o tempo inteiro para a mãe dar permissão para avançar ou para parar. É isso que ele faz durante a partida. E aí, meu amigo, realmente o Flamengo estava ali com uma linha de 4, no meu entendimento, na defesa e no ataque. Porque se você for observar do lado esquerdo, e aí teve a pergunta do Mauro Santana, inclusive conversei com ele com lastro nos comentários que eu fiz durante a transmissão, o Bruno Henrique, ao contrário do que ele falou, não encontrava os espaços que eram deixados pelo time do Atlético de Goiânia para explorar os espaços que nós deixávamos ali pelo lado do Léo Pereira. Porque o Léo Pereira ontem, meus amigos, esteve muito bem, porque ele enfrentava ali duelos de 1 contra 1, de 1 contra 2 e até de 1 contra 3, sem cobertura de marcação. E você sabe muito bem que quando o jogador atacante vem com a bola em velocidade, ele tem superioridade posicional com relação ao jogador que está defendendo. Ou seja, é muito mais fácil para o atacante do que para o defensor. E o Léo Pereira esteve muito bem. Mas o Léo Pereira não ia lá na frente para poder atacar. Isso significa que o Bruno Henrique tinha que se virar sozinho. E aí ele fala também, até no meu entendimento, da minha interpretação, ele fala aí nessa entrevista, você pode assistir depois, que o Bruno Henrique, me deu a entender, foi rebelde, porque jogou pelo meio, quando tinha que ter jogado pela lateral do campo. Não, ele estava se revezando com o De Arrascaeta, simplesmente porque o De Arrascaeta e o Bruno Henrique não ficavam olhando para o Paulo Souza, para que o Paulo Souza lhes liberasse a tomar a ação X ou Y, por isso que ele fala muito em união, porque já há muito tempo essa jogada dá certo. Ele tira, inclusive ele falou sobre isso quando perguntaram para ele sobre o distanciamento do Gabigol e do Bruno Henrique. E ele fala que o Bruno Henrique tomou a decisão de jogar por algumas vezes se alternando com o De Arrascaeta. Isso já acontece há muito tempo. Ou seja, e está acontecendo a revelia dele. Por quê? Porque alguma jogada tem que sair. Porque, entenda uma coisa, o João Gomes estava muito mais preocupado em apoiar ali, na tentativa de apoiar o Léo Pereira, porque o João Gomes estava sobrecarregado, porque tinha jogada pelo meio e tinha jogada pela ponta. Então ele estava muito mais preocupado em tentar fechar o ataque do time do Atlético de Goiânia pelo meio e pela ponta, e com isso não conseguia apoiar o ataque do Flamengo. E o Bruno Henrique, meus amigos, ao contrário do que ele está dizendo ali, enfrentava duelos da mesma forma que o Léo Pereira. Quando o Bruno Henrique pegava na bola, ele tinha 1, 2 jogadores. Às vezes 3 na cobertura dele, porque é óbvio, Lulante, que o técnico do Atlético de Goiânia pedia maior atenção para o Bruno Henrique, que realmente poderia realizar alguma jogada mais perigosa. E pelo lado do Flamengo, pelo lado direito, quem é que apoiava o Mateuzinho nas investidas que ele dava ao ataque? Ninguém, o Mateuzinho ficava sozinho. E eu vou te falar mais uma coisa, quando ele ia, porque o Paulo Souza pedia a ele para ficar. O Paulo Souza fazia assim o tempo inteiro para ele e o Mateuzinho ficava olhando para o Paulo Souza, tentando obedecer às determinações do treinador. Entende-se, jogador mais jovem, jogador que naturalmente, se não fizer isso, não vai jogar. E aí, meu amigo rubro-negro, eu queria te dizer o seguinte, o gol que o Flamengo acaba por tomar exatamente da forma como eu havia dito que poderia acontecer, ali pelo lado esquerdo. Muita gente na transmissão, até quem estava participando da transmissão, comentava lá no chat que eu era ali o portador da mensagem ruim, que eu era aquele previdente da morte, porque eu dizia, o gol do Atlético Goiânia vai sair por ali, e não deu outra. Porque aconteceu o seguinte, ali ele também fala disso, ele fala de uma precipitação
do belga. E realmente se precipita. Sabe por quê? Porque o belga tem medo, meu amigo, de pegar na bola, de ficar com a bola. O belga detesta a bola. O belga pega aquela bola, por isso que ele também não conseguia apoiar nem um lado nem o outro. Nas triangulações que o time tentava fazer, porque essa era a função dele, ele não conseguia. A criatividade do time ela ficava ligada ao De Arrascaeta apenas, porque o William Arão estava na zaga, não é? Costuma jogar de primeiro volante, estava na zaga. O João Gomes preocupadíssimo ali em fechar espaço pelo meio e pelas laterais, e o Thiago Maia, meus amigos, está muito distante de ser o jogador criativo que nós imaginamos que deveria ser, para que o time realmente pudesse acertar passes ali entre linhas, para que a bola chegasse no Gabigol, não chegou outra vez. Aí o torcedor vai lá e realmente reclama com o Gabigol, que tentava participar do jogo da maneira dele. Agora, qual foi a oportunidade que o Gabigol teve? Não teve oportunidade nenhuma. E nesse momento do gol, o belga que detesta a bola, e aí você precisa entender o que acontece, porque o time do Flamengo roubou a bola e estava em transição ofensiva, preparando-se para se organizar ofensivamente. Se esse jogador pega a bola e não tem visão periférica, não percebe aquele momento e acelera o passe tentando se livrar da bola e mais uma vez errado, como ele sempre faz, o time do Atlético realizou uma transição ofensiva porque retomou a bola, pegando o Flamengo ali de calça curta, pegando o Flamengo completamente desprevenido. E aí, meus amigos, já que o belga que tem medo da bola acelerou o jogo, por onde que sairia o gol do Atlético de Goiânia? Pelo lado esquerdo do campo. Óbvio que era o lado onde o Léo Pereira enfrentava situações de 1 contra 1 o tempo inteiro. E aí ele reclama disso. E eu quero perguntar a você, companheiro rubro-negro, quem foi que botou o belga pela terceira vez no campo? O cara não faz nada, o cara não consegue criar. Você acha aí que eu estou de marcação com ele? Não, não estou de marcação com ele. Ele não faz nada. Ele é um cara que pega na bola, toca rápido, é um cara que fica dando toquinho o tempo inteiro, é um cara que quando prende a bola, alguém vai lá, marca, ele cai no chão. Aconteceu isso na minha frente. O jogador dá um toquinho nele, ele cai no chão, não tem estrutura física. É um jogador, meus amigos, que eu não sei como é que foi parar no Flamengo, porque não é um bom jogador. Salvo se desencante agora. Não sei o que está acontecendo com ele, então. Se viram que ele é um grande jogador. Perdeu a bola, gol do Atlético do Paraná. E aconteceu um detalhe que eu quero aqui dizer para você. Meu amigo rubro-negro, o companheiro Paulo Souza, chato pra caramba ali na beira do gramado, saiu da beira do gramado, da área técnica, e sentou no banco. Aí o time do Flamengo começou a jogar de maneira desplanejada. Aí o Flamengo começou a ser mais perigoso, tentando empatar o jogo. Botou o Everton Ribeiro, que realmente foi melhor, ele elogia o Everton Ribeiro, mas demorou muito, então, a botar o Everton Ribeiro dentro de campo, porque o Flamengo estava necessitando e necessita de criatividade. Quanto mais jogadores criativos no time, meus amigos, melhor. Everton Ribeiro, Fernando, não está feliz, não está jogando bem? Tudo bem, mas aí você escala o time com o Thiago Maia, com o João Gomes e com o belga, deixando o De Arrascaeta isolado na sua missão de criatividade dentro de campo. Vai ficar muito difícil para o Flamengo, meus amigos, enfrentar equipes, e todas elas vão nos enfrentar assim com blocos mais recuados de marcação. Perguntaram ao Paulo Souza também o que ele achou do protesto, aí ele fez um discurso de autoajuda, falou que tem que estar todo mundo unido, etc. Acho que claramente mandando uma indireta para os jogadores e dirigentes que precisam apoiar as ideias dele. Um discurso de autoajuda muito enfadonho, muito longo ali, todos nós sabemos dessa importância, mas, meus amigos, é o seguinte, tem que ter um deadline, e no meu entendimento, se continuar desse jeito, vai cair. Sabe por quê? Porque ele faz o seguinte, ele aponta as dificuldades dos jogadores. Aí ele vai lá nos vídeos e ele mostra onde é que o jogador está errando. Está tudo bem, está certo, mas tem que ter um diretor técnico que mostre a entrevista dele, que mostra as contradições da entrevista dele de ontem com o que realmente aconteceu. Por exemplo, na pergunta do Mauro Santana, ele fala ali que o Mauro estava se aproveitando de um lance para dizer que estava errado. Não era, porque houve vários lances por aquele lado. Eu chamei a atenção por várias vezes disso
nos meus comentários. Espaços realmente que deixavam o Léo Pereira numa situação muito difícil. Aí ele vai, pega ali e diz assim, olha, foi um lance só, você aí está falando disso como se fosse o tempo inteiro. Não foi, e alguém tem que chegar para ele e falar assim, esse lance aqui, olha aqui o Léo Pereira agora com 3, olha aqui o Léo Pereira no 1 contra 1 de novo, olha a bola em velocidade pelo lado esquerdo do Flamengo, olha aqui, alguém tem que falar para ele. Mas ninguém vai falar. E aí o Marcos Braz, na semana passada, parece que disse, né, de acordo ao Juca Kfouri, que ele não pode se intrometer, porque senão vão dizer que ele está se intrometendo, caramba. Então o Flamengo vai estar ligado aqui, o cara vai acabar sendo demitido. Escutem isso, ele vai acabar sendo demitido, porque o trabalho não vai decolar se ele não flexibilizar. O Flamengo não está jogando bem, o Flamengo está tendo dificuldades contra equipes de menor expressão, quando tem um elenco muito melhor. Ele está achando que o Flamengo joga melhor porque tem mais posse de bola. E ter posse de bola não significa fecundar, não significa produzir. O Flamengo criou, que é uma outra coisa que eu quero aqui desdizê-lo, ele falou que o Flamengo criou inúmeras oportunidades. Mentira. Falou que o Flamengo não ganhou o jogo por acaso. Mentira também, porque o Flamengo quase perdeu o jogo, porque aquela bola ali, meus amigos, olha, sinceramente, eu jurava que ela fosse entrar, aquela que bateu na trave no final do jogo. Tá errado, não estou gostando, tenho que ser sincero. Não acho ainda que seja o momento de demitir o companheiro, desde que ele não flexibilize. Porque se ele chegar e falar, não vou flexibilizar, tem que tomar a atitude o mais rápido possível. E esses dirigentes precisam ser responsabilizados pela má escolha. E eu vou te dizer mais ainda. O Landim está lá na Europa. Isso mesmo, o Landim está lá na Europa. Amanhã tem uma live às 10h30 no canal. Amanhã, digo, segunda-feira, 10h30, live raiz, saudações rubro-negra. Meus amigos, não saia sem se inscrever e sem deixar o like no vídeo. Grande abraço.